Estamos aqui na nossa aula sobre os livros proféticos e estamos falando agora sobre um ponto interessante. Qual é o ponto? Os 3 períodos em que os livros proféticos foram escritos, em que os profetas bíblicos atuaram, não é? Quais foram esses períodos? Nós temos aí pelo menos 3 períodos da história bíblica, da história judaica, onde a gente vê a manifestação dos profetas. Para a gente situar-se na história, quais foram esses 3 períodos? Vamos lá então? Para vocês não ficarem queimando o cerebelo, nós temos o período pré-exílico, ou seja, o período antes do exílio, antes do povo ir para o cativeiro babilônico, antes do povo, antes de Jerusalém ser destruída. Nós tivemos ali profetas, homens que falaram em nome do Senhor, que exortaram o povo de Deus para que eles não tivessem o fim que tiveram indo para onde? Para o cativeiro. Quem pode citar um exemplo de profeta pré-exílico? Quem pode citar um exemplo de profeta pré-exílico? Um profeta que profetizou antes do exílio, antes da ida para o cativeiro babilônico. Pensem aí. Antes da ida para a Babilônia. Um profeta que profetizou antes do cativeiro exílio, que não adianta procurar na apostila, porque nem sei se tem essa informação aí. Mas eu estou fazendo aqui essa introdução. Profetas que profetizaram no período pré-exílico, antes do exílio babilônico de 70 anos. Não faça isso, não faça isso, não tentarás ao Senhor seu irmão, ao Senhor seu professor, não faça isso. João Batista é do tempo do Novo Testamento, ok? Antes do povo de Israel ser levado para o cativeiro babilônico, qual eram os profetas? Cita pelo menos um. Jeremias é um exemplo. Ele é pré-exílico, ao mesmo tempo que ele é exílico. Porque ele profetiza antes do exílio, para o povo não ir para o exílio. Jonas é um profeta pré-exílico, ou seja, profetizou antes do exílio. Agora um profeta exílico, um profeta que profetizou na Babilônia. Um profeta, e o livro dele é grande, hein? E ele estava na Babilônia, junto ao rio Quebar. Quem lembra? As visões desse profeta, que profetizou no período exílico. Ele não estava na Babilônia, ele estava fora. Que profeta foi esse? Junto ao rio Quebar. Ele teve visões, o Espírito Santo o levantou pelos cabelos da cabeça. Ele teve aquelas visões extraordinárias, a roda grande girando dentro da pequena. Vamos lá. Pode falar, gente, não tem medo de errar. Ele era sacerdote, inclusive, né? Ele era de origem sacerdotal. Qual o nome dele? Ezequiel, né? Ezequiel. Mas além de Ezequiel, pastor Aldo, nós temos um outro que também foi peça fundamental no período exílico. O livro dele tem 12 capítulos. É um livro profético e até escatológico. Tem uma mensagem escatológica muito forte. De quem nós estamos falando? Seus amigos, inclusive, foram lançados uma fornalha de fogo ardente, livro do profeta Daniel. Agora vamos falar aqui, gente, vamos tentar lembrar aqui de profetas do período pós-exílico, porque o povo de Israel voltou. Inclusive esses 2 profetas, desses 2 profetas, aqui eu estou fazendo o mais fácil possível, nós poderíamos enumerar todos esses, e eu creio que vale a pena você fazer essa pesquisa para poder ter essa lista em mãos, se alguém te fizer essa pergunta, você poder se situar no tempo. Nós temos então 2 profetas que foram fundamentais depois do exílio. O povo volta, depois da palavra de Ciro, o povo volta para a terra, né, para a sua terra própria, a sua terra de Israel, e ali eles começam um trabalho de restauração, liderado por 2 homens, Neemias e Esdras. Né? Como a Bíblia não está organizada de maneira, de forma, como é que fala? Cronológica, a gente não tem, né? Então esses profetas poderiam ter sido, se o livro fosse organizado de forma cronológica, eles não estariam onde eles estão. Então foi só, essa divisão que nós temos na Bíblia foi só para organizar os temas, os assuntos. Então, quais foram, cita um profeta do período pós-exílico, que foi fundamental, por exemplo, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução do templo. A palavra de Deus diz
ou no livro de Neemias, ou no livro de Esdras, que esses dois profetas os ajudavam fazendo o quê? Profetizando. De quem que nós estamos falando? O nome de um deles lembra até um personagem, né, dos nossos dias, né, que já faleceu. O Didi lá, dos Trapalhões. Zacarias, exatamente. Zacarias e Ageu. Zacarias e Ageu, que são profetas pós-exílicos, que foram fundamentais para ajudar o povo na missão de reconstruir o templo de Israel, os muros de Jerusalém. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreve aí, viu? Ativa o sininho. Valeu!